Chegou ao nosso conhecimento, né, uma fonte que há muitos anos, né, a gente não pode dar alguns detalhes aí mais precisos para evitar a identificação dessa fonte, mas um servidor que atua na Justiça Federal do Paraná, né, especificamente em Curitiba, na capital paranaense, há muitos anos, que já transitou aí por vários órgãos do Poder Judiciário Federal da capital paranaense, que já esteve em várias varas diferentes, e que trabalhou, inclusive, também na 13ª Vara Criminal de Curitiba, onde durante muitos anos aí se desenvolveu e se estendeu a Operação Lava Jato, inicialmente capitaneada pelo ex-juiz Sérgio Moro, e que depois trocou aí de mãos algumas vezes, entrou a Gabriela Hadit, o juiz Luiz Eduardo Apio, Eduardo Fernando Apio, e agora, por último, está o Fábio de Martins. Essa fonte explicou para a gente, Rovai, que há uma figura-chave que precisa ser, digamos assim, ouvida, né, interrogada, pelos ministros do CNJ, né, que estão realizando essa correição, que ainda não foi encerrada. A gente teve esses dias aí também com exclusividade o primeiro relatório parcial da correição que o CNJ realiza naquela vara, especificamente sobre as ações envolvendo a Lava Jato. E essa fonte explicou para a gente que essa servidora de carreira da Justiça Federal do Paraná, muito antiga, inclusive também aí com pelo menos 2 décadas de serviços prestados à Justiça, a Flávia Cecília Marceno Blanco, essa mulher seria o centro, o cerne de todo o sistema operativo da Lava Jato. Se alguém sabe onde os valores que foram recuperados nos acordos de leniência, né, enfim, na repatriação de recursos, se alguém sabe onde esses valores estão, e o CNJ recentemente em sua correição indicou aí que pelo menos 2,9 bilhões seguem desaparecidos, digamos assim, entre aspas. Não se sabe exatamente onde estão essas contas, porque elas estão sob sigilo absoluto. Nem mesmo juízes que passaram pela vara depois do Sérgio Moro conseguiram acessar essas contas. Essa mulher é quem saberia de tudo isso, porque ela foi durante muitos anos a chefe da secretaria da 13ª Vara Federal de Curitiba, portanto era a pessoa que, pelo Moro, né, pela lei e pelas mãos do Moro, foi quem recebeu a outorga para que operasse todo esse esquema, abrisse as contas, depositasse, impusesse sigilo, tudo isso, evidentemente, com a ordem do juiz, e ela precisa ser, de qualquer forma, ouvida. No entanto, ela segue, desde que o Moro saiu, em novembro de 2018, da Justiça Federal, que ele pediu exoneração, desde que ele foi a Brasília para assumir o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública do ex-presidente Jair Bolsonaro, desde então ela segue atrás dele o tempo todo. Ela foi chefe de gabinete dele no Ministério da Justiça e Segurança Pública, aí ela é transferida depois, com a eleição dele agora para o Senado, ela é transferida para o gabinete da esposa do Moro, a deputada federal Rosângela Moro, o marido dessa Flávia, né, que é também foi levado aí, digamos assim, junto com ela para Brasília, que é o Maurício Tucunduva Blanco, ele também foi colocado num cargo no Senado Federal, no gabinete do próprio ex-juiz Sérgio Moro. Enfim, a fonte insiste para que seja ouvida essa figura central, essa figura-chave da Lava Jato, porque só ela mesma poderá trazer essas informações aí que tanta gente está querendo, e tanta gente também não está querendo, Rovai. Trecho aí no meu Fala Rovai, porque eu vou fazer um Fala Rovai sobre isso. Então, no final do Fala Rovai, entrar esse trecho, estou explicando aí. Queria ouvir o Azen e a Ana Prestes sobre isso antes da gente falar do discurso da ONU. Acho que começamos a achar um caminho para investigar o Moro, né, Azen? Sim, inclusive eu queria não comentar, eu queria fazer uma pergunta para o Henrique. O Henrique, concordo com o que o Rovai disse, é um caminho para investigar o Moro, é dinheiro, o destino do dinheiro. O Henrique, o que você diria em relação a essa funcionária que você entrevista? E eu peço que as pessoas, para ter a íntegra, vão até o site da Fórum, ter a íntegra da reportagem. Sobre a correição, existe alguma coisa na correição que te chamou mais a atenção, Henrique? Porque dizem que tudo é muito obscuro, né? O Lula foi acusado por causa de um triplex, de um valor banal. Agora nós estamos falando de valores altíssimos, que pela correição, pelo que o CNJ apurou, esses valores, os 2 juízes, tanto o Moro como a Gabriela Hard, lidaram com eles de forma
muito pouco transparente. Você concorda? O que te chamou a atenção especificamente nisso, Henrique? Azenha, quem preside essa correição, né, é o ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, do STJ. E ele já nos primeiros parágrafos, né, o relatório parcial, inclusive, não é muito vasto, e o ministro conseguiu colocar numa linguagem bastante simples para que todas as pessoas possam compreender. Já nos primeiros parágrafos, ele diz que o que existia na 13ª Vara Federal de Curitiba, né, sob o comando do juiz Sérgio Moro, era uma gestão caótica. Ele classifica como caótica porque, assim, os valores repatriados, segundo o setor de compliance da Petrobras, eles passam aí, de todos esses anos, quase uma década, eles passam de 6 bilhões de reais. É muito dinheiro. E especificamente sobre algumas frações desse dinheiro aí que vieram de acordos de leniência com a Braskem e com outras empresas, esse valor soma quase 3 bilhões, 2 bilhões e 900 milhões de reais. O mais esquisito e o que mais chama atenção nesse relatório parcial da correição realizada pelo CNJ é o fato de valores tão grandes terem desaparecido sem deixar rastro, ao ponto de que outros magistrados, né, de outras esferas, ninguém consegue acessar isso de jeito nenhum. Há juízes que tentam ali pelo número do processo, né, desembargadores, enfim, até mesmo esse pessoal do CNJ, que são ministros de tribunais superiores, essas pessoas tentam com esse número de processo, dos processos, entrar no sistema e tudo aparece como inexistente, que é um código, na verdade, para quando a coisa tem um sigilo extremo absoluto. Portanto, em tese, apenas o juiz titular da vara, mas parece que nem o da vara também, porque durante o período em que o Eduardo Apio esteve lá, parece que ele não conseguiu também acessar alguns processos, ninguém consegue chegar a esses valores, saber o valor exato, saber onde estão e que destino ia se dar a esse dinheiro. E o mais impressionante também, no relatório da correição feito pelo ministro, né, dirigida pelo ministro Luiz Felipe Salomão, é quando ele diz que tudo isso era feito com um único intuito, claro, de favorecer os integrantes da própria força-tarefa da Lava Jato. Esse dinheiro, não se pensava em devolver esse dinheiro para os donos originais, em se aplicar em qualquer coisa de natureza aí, sei lá, já que a Justiça Federal recuperou de natureza social, nada aplicado. Eles queriam a tal da Fundação Lava Jato, que é uma excrescência jurídica e que foi proibida por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, chama atenção isso, Azenha. O fato de eles insistirem numa aberração jurídica, que seria destinar um valor bilionário, quase 3 bilhões de reais, para uma fundação que não tem nem como existir, e também o fato desse dinheiro ter desaparecido como fumaça. Quer dizer, desaparecido eu sempre ponho aspas, porque assim, ele não está desaparecido, ele não foi gasto. Esse dinheiro está em contas da Caixa Econômica Federal, mas ninguém consegue localizá-las devido ao nível de sigilo e de segredo que foi colocado em cima. E quem ativava esse sigilo era a ex-funcionária da 13ª Vara Criminal de Curitiba, a Flávia Lassena. Eu quero só fazer uma observação, tornar meu um comentário feito pelo Silvio Neri no chat, que é o seguinte: o juiz Apio já deve ter noção para onde foi a grana. Por isso afastaram ele, diz o nosso... E eu concordo com isso, viu, Rovai, Dri, Henrique e Ana. Eu acho que o Apio estava chegando perto, por isso a ação desesperada para afastá-lo. Eu também acho isso. Provavelmente o Apio chegou nessa moça. Desculpa, Aninha. Não, desculpa eu. Não, eu acho interessante como eles carregam ela com eles, né? Eles levaram para o Ministério da Justiça, agora depois para o gabinete da deputada, ou seja, ela está sempre muito perto, né? Ela e o marido, Ana. Ela e o marido. Deve ser de extrema confiança deles. Ou quando a mídia der essa notícia, eles vão dizer que foi o Henrique afora ou não? Claro. Mas eu fico me perguntando, link. Será que vão dar essa notícia? Essa notícia não interessa também a quem apoiou a Lava Jato, né? A quem dava voz aos lavajatistas, a quem tratou Moro como herói, a quem tratou Dallagnol como herói, simplesmente vão ignorar. Óbvio. É muito vergonhoso, inclusive, que aqueles caras que eram os paladinos da moralidade pública, né? E ontem, curiosamente, Henrique, eu sei que sua fonte não é a Glaze, porque eu sei que nós trabalhamos juntos nessa matéria no começo, ela solta um tweet que, assim, ela deve estar sabendo de alguma coisa.
Ela responde ao Moro e diz: indecente ao ex-juiz parcial usar o combate à corrupção como desculpa para o poder político, destruir reputações e estar envolvido com um fundo bilionário privado que seria controlado pelos procuradores de Curitiba. É dizer, dando a senha, peraí, segura essa bola que ela é tua, Moro. Né? E isso, eu estou aqui agora mandando esse link aí para alguns deputados, isso precisa ser, Aninha, se puder passar, a senha, porque isso precisa ser apurado. Agora, com essa determinação do ministro da Justiça, Flávio Dino, de mandar a Polícia Federal investigar, né, o que está sendo apontado pelo relatório da Corregedoria, isso pode chegar, essa investigação pode chegar, eu acho que com certeza vai chegar nessa servidora, né? Porque a Polícia Federal vai para cima do caso, além de ter um grupo de trabalho do próprio Ministério para continuar ali trabalhando nos pontos levantados pelo relatório do CNJ. Então, acho que está perto, né? Como diz aqui a Deise Ribeiro, pega o celular dessa servidora, tic-tac-toc, porque daqui a pouco a gente pode ver aí mandados de busca e apreensão na casa aí dos envolvidos, né? Que a Polícia Federal tem atuado e veja que ninguém está acusando essa servidora, né? Mas ela está sob suspeição. Qualquer outro servidor que estivesse na situação dela estaria sob suspeição. Porque tem um recurso que ninguém sabe onde está, né? Um recurso de bilhões. Amigos, a gente está falando de prêmio da Mega Sena. Bilhões. Eu nem sei quanto eu pego o prêmio da Mega Sena. Não chega a bilhão. Mega Sena é o que tá... isso aí dá algo em torno de 30 prêmios da Mega Sena de Natal, de Réveillon, lá, de fim de ano. Eu nem sei quanto é o prêmio. Acumulado dá 100 milhões. Então é isso. Então é 20, 30 prêmios da Mega Sena, 40 prêmios da Mega Sena. Vai dizer, porra, bicho, é muito dinheiro. E esses caras queriam pôr isso num fundo para controlar e fazer a Fundação Lava Jato. Quando viram que não deu, fizeram um caminho ali que ninguém consegue achar onde está o dinheiro. Quer dizer, follow the money, né? O slogan do Garganta Profunda, né, nas investigações do Washington Post, siga o dinheiro, é isso que precisa ser feito. E tem só mais um comentário aqui, que eu até perdi aqui, mas tem uma internauta aqui que pergunta, imagina se fosse o Lula ou a Dilma, né, que tivesse tentado ali, aqui, ó, pegar esses 2 bilhões para um fundo privado. Ó, imagine se fosse o presidente Lula ou o ex-presidente Dilma fizessem o mesmo, o que a mídia corporativa não estaria dizendo, né, gente? Henrique, mais algum comentário? Alguma informação? Adri, em cima disso que você falou há pouco aí, do último pronunciamento do ministro da Justiça, Flávio Dino, né, que anunciou já que a Polícia Federal agora, com essas decisões aí do CNJ, né, sobretudo com essa etapa final da correição que foi instaurada para se apurar o que de fato se passou nessa última década, na 13ª Vara Federal de Curitiba, com essas ações da Polícia Federal, eu não tenho muita dúvida de que essa servidora, Flávia Maceno, vai ser o foco central, aí, total e absoluto das investigações. Né? Inclusive a fonte que conversava comigo já dizia que assim, o que se comenta nos corredores da Justiça Federal do Paraná é que o resto dessa correição aí, que ainda não foi apresentada, e as próprias oitivas aí, né, os depoimentos que foram prestados ao ministro Luiz Felipe Salomão e a outros juízes auxiliares, né, que o ajudaram nesse processo de correição, essa servidora já se tornou uma espécie de um foco, ou seja, ela deve realmente, outras pessoas que trabalhavam ali diretamente subordinadas a ela já foram ouvidas e inclusive são mencionadas no relatório parcial que foi divulgado no final da última semana. Então assim, com a entrada da Polícia Federal agora, no caso, não mais uma Polícia Federal, né, do Michel Temer,
ou a Polícia Federal do Bolsonaro, comandada pelo próprio Moro, agora essas investigações devem sim se centrar nessa servidora que não tem nenhum tipo de prerrogativa de foro, né? O fato dela trabalhar num gabinete de uma deputada federal, ou o esposo dela trabalhar no gabinete de um senador. Só uma correção, o gabinete da deputada Rosângela Moro indica que há um mês, mais ou menos, a Flávia Maceno teria sido desligada. Só que o esposo dela, o Maurício Tucunduva Blanco, segue como funcionário do gabinete do senador Sérgio Moro. Mas, enfim, ela não tem nenhum tipo de prerrogativa de foro, nem coisa do tipo, então o que deve acontecer é que a Polícia Federal agora vai colocá-la, assim, aí no centro das investigações, porque, evidentemente, o Moro não vai falar onde está esse dinheiro que, em tese, ele próprio teria colocado sob um sigilo absoluto, então o interesse de que esse dinheiro não apareça, segundo a fonte, é do próprio Sérgio Moro. A única pessoa que pode localizar é essa servidora, a Flávia. Então, assim, eu acredito que agora ela deve se transformar aí no principal alvo das investigações, né? Vai, é interessante esse negócio de seguir o dinheiro. Quando o Moro assume o Ministério da Justiça, ele traz o COAF, né, do Ministério da Fazenda. Pode não ter nada a ver, mas que eles trouxeram o COAF para dentro do Ministério da Justiça, eles trouxeram. Pode não ter e pode ter, né? Olha, tinha gente falando aqui que tá com saudades de ver vocês dois aqui a Zenha, a dupla Zenha e Aninha. Né? Gente, e aí alguém aqui do chat falou que ela é pensionista, né, o Henrique? Ela é filha de militar, a Flávia. Eu falei isso já. Eu acabei de ver agora aqui no portal da Transparência, ela recebe R$ 3.500 como filha de militar. É uma daquelas pensionistas. Então, será que ela é casada formalmente com o marido? Acho que não, viu? Porque se ela for casada, não pode receber a pensão. Não pode. Não, Azenha, veja só, eu acabei não incluindo essa informação na matéria, foi deliberado, né? Eu fiz isso de uma forma que... veja, a explicação é a seguinte: ela realmente é pensionista e recebe por parte do pai dela, falecido, que era um suboficial da Força Aérea Brasileira. O problema é que ela tornou-se pensionista da Marinha em 1997, antes de uma mudança na lei que permitia que as mulheres, mesmo casadas, recebessem. Então, como isso não foi um ato claramente ilícito, ela acabou aí, digamos, recebendo, né, sendo beneficiada com essa pensão das Forças Armadas. Antes da mudança da lei, nós não encontramos aí, digamos, um respaldo legal para dizer que isso que ela estava fazendo está fora do que se considera lícito, né? Claro que é toda uma discussão moral em torno disso, mas assim, ela recebe desde 97, e a alteração na lei, eu fui buscar essa lei, a alteração na lei que proíbe que mulheres casadas recebam, se eu não me engano, é do ano de 2000 ou de 2001, durante o final do governo Fernando Henrique Cardoso.